Então, pessoal, bom dia a todos. Sou o professor Paulo César e vamos então realizar a segunda aula do curso de redes de computadores, desta vez no formato assíncrono e postado aí no canal do professor no YouTube, certo? Vamos então dar início. Essa segunda aula, basicamente, ela trata aí de conceitos iniciais de redes de computadores, e a partir dessa aula nós temos então a abertura do conhecimento para vários tópicos que vamos trabalhar ao longo dessa primeira unidade e ao longo também da disciplina. Inicialmente, vamos então considerar o conceito de redes de computadores. O conceito de redes de computadores é nada mais do que um conjunto de módulos processadores, chamado de MPs, capazes de trocar informações, trocar recursos através de um sistema de comunicação. Então, quando eu falo em redes de computadores, eu falo da integração de um sistema de comunicação em que nós temos aí clientes, servidores, os que enviam, os que recebem a informação através de mecanismos, de topologias e de estruturas de redes que nós vamos entender um pouco a partir de agora. E falar em redes de computadores é falar de coisas que são extremamente atuais. Quando a gente fala de redes, a gente fala dessas topologias e fala de transformação digital que está atrelada a, ao conceito de redes de computadores. Se a gente parar para pensar, desde o semestre passado para cá, se fala muito, por exemplo, na tecnologia de redes 5G. É uma tecnologia nova que ainda está em processo de formação, de ampliação, e essa tecnologia ela possui suas particularidades, que nós também vamos estudar um pouco no final da disciplina. Mas aí falar de redes é falar de integração de recursos, integração de sistemas, e esses sistemas só estão integrados, evoluídos por conta das redes de computadores. Falar de sistemas, então, de comunicação é falar de alguns tópicos essenciais. A gente fala, então, de meios de transmissão, que estão aí acoplados ao que chamamos de um sistema de comunicação. São meios físicos que propagam os sinais eletromagnéticos, certo? Então, tem meios de transmissão, são esses componentes físicos, cabos, entre outros recursos, roteadores, switch, etc. Topologia é o arranjo definido pelas conexões dos meios físicos, então vamos estudar então topologias de sistemas de comunicação, que nada mais é do que o formato como a conexão ela está então definida, tá certo? E os protocolos, que nada mais é do que os conjuntos de regras que organizam a comunicação. Então, o protocolo ele é definido baseado em questões de segurança, de usabilidade, de integridade, de garantia de segurança dos dados, entre outras, e garantia pensando em ataques cibernéticos e outras definições. E aí nós vamos estudar um pouco, essa aula é bem introdutória, e vamos estudar um pouco sobre classificação de redes em relação à sua abrangência. Em relação à abrangência de redes, nós temos redes locais, redes regionais, redes em que elas vão se modificando em relação à sua abrangência. Então, quando a gente fala de classificação de redes, a gente fala aí do primeiro tipo, a rede LAN, que é uma rede local e que tem a abrangência aí de uma pequena região. Possui então aí altas taxas de transmissão até 10 gigabytes por segundo, ou seja, ela tem uma arquitetura menor, e nessa arquitetura, nessa rede particular, privada, muitas vezes, ela consegue fazer uma transferência de altas taxas de dados, como também a existência de baixas taxas de erros, certo? Porque eu tenho uma rede aí conectada, bem definida, e geralmente são redes privadas. Aí nós temos então a rede MAN, a rede chamada de metropolitana, que tem, por exemplo, a abrangência de uma cidade. Como exemplo de uma rede MAN, nós temos, por exemplo, uma rede de TV a cabo ou até então uma rede de antena de celular. Considerando, por exemplo, o conceito de 5G, a gente vai ter muito essas redes MAN aí em pauta por conta de que
numa cidade, uma rede 5G, ela precisa de várias antenas para permitir a conexão com o usuário. E essas várias antenas, com a abrangência, por exemplo, de uma cidade, do tamanho de uma cidade, ela vai permitir, então, a arquitetura de uma rede MAN. Aí nós temos, então, a rede WAN, a rede em relação à abrangência de grandes distâncias, tá certo? Então é chamada a rede WAN, Wide Area Network, com um custo de comunicação aí elevado, taxas de transmissão mais baixas e geralmente são redes públicas. Então, quando a gente fala, por exemplo, na rede que conecta as universidades públicas em Campina Grande, as instituições públicas, a gente está falando de uma rede WAN, porque ela se conecta com essas instituições e se conecta também diretamente com instituições públicas de outras cidades e estados, certo? Como é a arquitetura, por exemplo, da rede da UEPB. A partir de agora, vamos então entender um pouco alguns parâmetros de comparação entre as redes, vamos definir um pouco sobre esses parâmetros, e esses parâmetros eles são utilizados justamente para permitir a comparação entre os diversos tipos de redes. Então, em relação aos parâmetros de comparação, nós temos o parâmetro de custo, certo? Desempenho, escalabilidade, ou melhor, custo, desempenho, confiabilidade, compatibilidade, modularidade, retardo de transferência e sensibilidade tecnológica. Então, falar de custo é falar da definição das estações, dos meios de comunicação, os custos dos meios de comunicação e dos equipamentos de interligação. Falar de desempenho é falar justamente do recurso de capacidade efetiva de transmissão da rede. Confiabilidade é medir o tempo médio entre falhas, medir recurso de tolerância a falhas, reconfiguração após falhas, degradação amena e redundância. E medir aí como parâmetro de compatibilidade, nós temos, por exemplo, a interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes. Então, medir compatibilidade é medir justamente a possibilidade de conexão entre dispositivos de diferentes fabricantes. Modularidade e retardo de transferência. A modularidade ela trata sobre alterações da rede sem mudança no desempenho, certo? Prover suporte a futuras demandas e facilitar a modificação e o crescimento daquela rede. Em relação ao retardo de transferência, o retardo de transferência ele é então a soma de dois retardos, o retardo de acesso e o retardo de transmissão. O retardo de acesso é basicamente o tempo gasto para que uma mensagem gerada tenha então acesso ao meio para transmiti-la. E o retardo de transmissão é o tempo gasto a partir do início da transmissão até a chegada no destino. Tendo então como base esses dois parâmetros, a gente consegue calcular então o retardo de transferência, certo? Que é o tempo então gasto a mais para a transmissão dessas mensagens, desde o acesso até a própria transmissão. E para medir o retardo, obviamente, as empresas existem parâmetros que qualificam o que é uma transferência em tempo normal, certo? E o tempo, o gasto a mais do que esse tempo normal é então o tempo de retardo de acesso e de transmissão, que calculados somam o retardo de transferência. Aí nós temos também a sensibilidade tecnológica, que basicamente se diz respeito à modularidade e ao suporte a novos padrões e tecnologias dentro do sistema, certo? Então eu tenho, por exemplo, a aquisição de roteadores numa rede 5G e os outros roteadores antigos, será que eles estão preparados para essa nova tecnologia, essa nova conectividade? E a sensibilidade tecnológica também diz respeito a suportar aplicações para a qual foi dedicada, mas aquelas também que o futuro possa requerer. Então, essas aplicações, elas são suportadas por essa rede de computadores. Então, eu tenho a partir de agora um novo meio de transmissão de vídeo. Será que esse formato de transmissão de vídeo é suportado nesse meio de transmissão dessa rede de computadores? Então, a sensibilidade tecnológica diz respeito, então, à modularidade e à evolução da tecnologia. Vou falar um pouco de arquitetura de protocolos. A gente fala, então, de alguns conceitos,
básicos de protocolos, em que os protocolos são definidos considerando os seguintes conceitos primários: de encapsulamento, segmentação, controle de conexão, entrega ordenada, controle de fluxo, controle de erro, endereçamento, multiplexação e os serviços de transmissão definidos no protocolo. Então, a arquitetura de protocolos, a definição dos protocolos segue basicamente as seguintes definições, assim apresentadas nesse slide. O encapsulamento, ele diz respeito, então, à adição de informações de controle aos dados. São informações de endereçamento, informações de detecção de erro. E cada protocolo adiciona seus dados de controle, formando um novo rede, no protocolo nós temos a definição aí de datagramas de dados e nós temos então um rede que vocês vão entender nas próximas aulas, em que esse header é a cabeça lá do pacote de transmissão que tem então esses dados de controle, certo, do protocolo. Depois disso nós temos então o que chamamos de também de encapsulamento, em que, mostrado aí na imagem, cada nível recebe os dados de níveis superiores, a gente falando aí de níveis da rede, certo? Níveis de comunicação, encapsulando aí as informações recebidas em um novo frame. Então nós temos aí uma aplicação de dados e esse head aí, ó, transport head, network head, então na camada de transporte, certo? O datagrama aí, o conjunto de dados aí a ser enviado, ele tem então informações na cabeça dos dados com informações a respeito da camada de transporte, daquele nível lá de transporte, certo? Em relação à segmentação, o conceito de segmentação é que é a proposta justamente de dividir um pacote em vários, certo? É chamado então de segmentação. Isso vem das premissas de que os blocos de dados estão fora dos limites e que mensagens do nível de aplicação são grandes e pacotes de redes devem ser então mais pequenos. Então o objetivo de segmentar é justamente dividir um pacote em vários pacotes para fazer então uma transmissão mais segura e utilizando uma menor taxa de transmissão. E aí, por que fragmentar? As vantagens então de manter um controle de erro mais eficiente, diminuir então o atraso na transmissão e fornecer a igualdade de acesso aos recursos da rede. Em relação a desvantagens, por exemplo, mais tempo de processamento, que é utilizado nos processos de fragmentação e depois de junção dessas partes menores. Outro recurso definido no protocolo, basicamente é o que chamamos de controle de conexão. Falar de controle de conexão é falar, por exemplo, do estabelecimento da conexão, certo? Definição da transferência de dados e depois disso encerrar a conexão. Então, falar do controle da conexão é falar então do estabelecimento e do encerramento da conexão, em que nesse meio termo existir então o que chamamos de transferência de dados. O controle de conexão também gera alguns números de sequência que são usados para entrega ordenada, controle de fluxo e controle do erro. Isso a gente vai estudar especificamente em cada protocolo, seja TCP ou DP, ao longo deste curso. A entrega ordenada, a definição de entrega ordenada num protocolo é que os pacotes eles passam por diferentes redes até chegar ao destino, certo? Esses pacotes eles podem chegar fora de ordem, porém, entregar de forma ordenada é definir um número sequencial, permitindo então a ordenação desses pacotes. Então, considerando que os pacotes eles podem passar por diferentes redes, provedores e podem então chegar fora de ordem. Então, a entrega ordenada ela participa justamente nesse processo definindo números sequenciais para permitir a reordenação desses pacotes e garantir uma entrega eficiente. Controle de fluxo, também relacionado à entrega ordenada, basicamente ele é executado pela entidade receptora, ou seja, o cliente que está recebendo, ou o servidor que está recebendo aquela transmissão de dados, aqueles pacotes, ele limita a quantidade ou a taxa de transferência dos dados, ou seja, eu sou um receptor aqui, um servidor que estou recebendo,
e eu quero receber só 2 pacotes por segundo. Então, se chegar a 10, esses 10 vão ficar na fila e a cada segundo eu vou recebendo e ordenando esses pacotes que estão chegando. E isso vai depender das tecnologias e das definições tecnológicas de cada receptor. Controle de erros é extremamente importante, a gente vai ver muito na definição dos protocolos, porque falar de controle de erros é falar também de segurança dos dados, segurança das informações. Controlar erros é controlar perdas e erros de transmissão, certo? Então, quais são os procedimentos? Detectar erros, certo? Em que a origem insere os bits para a detecção de erros na taxa de transmissão de dados. O receptor verifica a ocorrência de erros através de algoritmos que detectam se aqueles bits se eles não foram perdidos, se eles estão mantidos, e assim consequentemente. Se está ok, ou seja, se o receptor verificou que está tudo ok naquela transmissão, aceita o pacote. Se não, se tem erro, descarta o pacote. E aí é permitido também, no algoritmo de controle de erros, de detecção de erros, a possibilidade de já chamar uma retransmissão. Ou seja, se o reconhecimento não chegar à origem em tempo, retransmite o pacote. Ou, por exemplo, se os pacotes foram descartados, se faz então o processo de retransmissão. E isso é executado em vários níveis no conceito de arquitetura de rede. Então, isso pode ser executado, esse controle de erros é executado na camada de aplicação, na camada de rede, na camada de enlace, na camada de transporte e assim sucessivamente. Aí, falar de endereçamento, a gente vai ver isso com mais calma, é falar de alguns aspectos, tá certo? Que eu não vou sair explicando a fundo agora, mas é falar do nível do endereçamento, falar do escopo do endereçamento, do modo daquele endereçamento e dos identificadores da conexão, certo? Então, falar do nível de endereçamento é o nível então da arquitetura em uso na entidade, certo? Isso contém falar do nível de endereçamento é falar de alguns números, falar, por exemplo, do endereço do nível de rede, o endereço IP, falar do número da porta, ou seja, verificar os processos que estão naquela porta dentro do sistema. Falar do escopo do endereçamento é falar que o endereço ele é global único, certo? Então existe somente um sistema com o endereço X definido, certo? Isso eu estou falando meio por cima para que nas próximas aulas a gente entenda um pouco melhor de nível de endereçamento, escopo de endereçamento, que são definições específicas do protocolo, certo? Aí a gente pode falar também dos modos de endereçamento. Que modos de endereçamento são esses? Por exemplo, o protocolo, ele geralmente ou é unicast, ou é broadcast, ou é multicast. Por quê? Ele pode ser unicast, o protocolo, em que um endereço refere-se a um único sistema. Ele pode ser broadcast, em que pode se endereçar todas as entidades dentro de um mesmo domínio. Ou ele pode então ser multicast, em que pode se endereçar um subconjunto de entidades dentro de um mesmo domínio. Aí a gente fala também de multiplexação, que é um procedimento de suporte a várias conexões em uma mesma máquina, em que é feito então um mapeamento de múltiplas conexões de um nível e uma conexão de outro nível. E essa questão também de multiplexação a gente vai entender um pouco mais na prática posteriormente. Aí, para a gente já partir para essa finalização dessa aula assíncrona, a gente fala então um pouco sobre o modelo de referência OSI. O modelo de referência OSI, ele tem aí alguns princípios, certo? E os princípios estão definidos da seguinte forma, em que um nível, certo? Um nível de camada de rede, um nível da camada lá da rede, ele está definido, bem definido, ou seja, ele tem as funções bem definidas e diferenciadas, e o número de níveis suficientes para conter as funções distintas sem permitir sobrecarga ou redundância nas funcionalidades. E a arquitetura, ela deve permitir, então, interoperabilidade de sistemas heterogêneos, ou seja, diferentes. Deve permitir, por exemplo, que sistemas de redes diferentes possam
se comunicar. Então, isso aí é permitir, então, o que chamamos de interoperabilidade. O modelo OSI, ele então está definido aí nos seguintes níveis: nível de aplicação, apresentação, sessão, transporte, redes, enlace e físico. E a gente vai, ao longo dessa primeira unidade, entender um pouco sobre esse modelo, certo? E esse modelo, ele permite, então, um fluxo de informações da seguinte forma, em que no envio os dados são processados do nível mais alto para o mais baixo, certo? Então a gente tem, e na recepção, os dados são recebidos, são processados na ordem inversa. Então, tem um source aqui que está enviando aquela informação, então a informação ela parte de application, passa por transporte, depois por network access, e a gente vai entender um pouco de cada camada como essa. Esse pacote ele é então enviado, o packet, ele é enviado para o destination Y, e o destination Y processa esses dados na ordem inversa. Então, ele é processado então inicialmente em network access, passa para transporte e depois para application. Os níveis OSI, como eu estava comentando, são os níveis físico, permitindo então dispositivos de interfaces físicas, nível de enlace, certo? Em que a ativação, manutenção e desativação de enlace confiável, detecção e controle de erro, nível de rede, que possui então informações de transporte, a gente vai entender isso com mais calma, é só uma apresentação inicial. Nível de transporte, em que são realizados controle de erro, controle de fluxo e transporte de dados entre sistemas fim a fim. Níveis de sessão, com controle de diálogos entre aplicações, recuperação de falhas e sincronização. Nível de apresentação, codificação e formatação de dados, compressão de dados e criptografia. E nível de aplicação no sistema, basicamente é o nível em que o usuário ele tem o acesso à aplicação e ele pode, através dessa aplicação, enviar comunicações de dados entre os sistemas. Aí, além do modelo OSI, a gente tem então o modelo TCP/IP, que é um modelo arquitetural que a gente vai estudar ao longo desse curso. O modelo TCP/IP é justamente uma arquitetura de protocolos comercialmente dominante, especificada e extensamente utilizada antes da OSI, e é então utilizada na internet. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando agora, estou utilizando a internet para enviar esse vídeo para vocês. Então, a diferença do modelo TCP/IP é que ele tem então as camadas mais enxutas, então ele tem a camada de aplicação, transporte, internet work e host to network. São apenas 4 camadas, diferentemente do modelo OSI aqui à direita, que possui 7 camadas. A arquitetura TCP/IP, ela possui então esses níveis, nível de aplicação, com a comunicação entre processos, nível de transporte, com a transmissão de dados fim a fim, e o nível de rede, que é responsável então pelo roteamento de pacotes e interface entre o sistema e a rede. Então, pessoal, essa foi uma aula um pouco rápida, apenas de definição de alguns conceitos iniciais. Quem tiver alguma dúvida é só entrar em contato através do e-mail do Google Sala de Aula ou no grupo no WhatsApp. Agradeço a todos e tenham um bom dia.